Saudações, eu sou Ricardo Tchaikovsky e no próximo domingo nós iremos fazer o ritual de abertura de caminho e prosperidade, o nosso primeiro ritual coletivo da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos. Então eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer eventuais dúvidas que os membros estão encontrando aí no seu caminho e aplacar os medos. Nós sabemos que o medo é natural do ser humano e pode ser uma valiosa ferramenta de evolução espiritual. Porém, medo demais atrapalha. E o medo ele surge basicamente da ignorância, do desconhecimento de algo. Então, quanto mais informação as pessoas têm, a tendência é que eles fiquem com menos medo. Outros fatores são ansiedade. A ansiedade é um fator que pode atrapalhar um pouco no momento do ritual. E a solução tanto para o medo quanto para a ansiedade é o conhecimento. Tá? Então, antes de mais nada, nós temos que entender o que realmente é esse ritual de abertura de caminho e prosperidade. Esse ritual é um ritual de boas-vindas, um ritual de conexão com a egrégora da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, onde nós vamos trabalhar com uma entidade, Astaroth, para que abra os caminhos dos membros e proporcionem prosperidade na vida dos mesmos. Então, assim, a primeira dúvida, eu vou ter que fazer, eu vou ter que virar um religioso, eu vou ter que fazer alguma espécie de pacto com a entidade, eu vou ter que me comprometer espiritualmente com a entidade? Não, tá? Vocês não precisam fazer nenhuma espécie de pacto, vocês não precisam se comprometer espiritualmente com ele, com a entidade, ou comigo, ou com a Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos. Tá? Não, então, esse medo vocês podem deixar de lado, que na magia a gente diz que existe o caminho da serpente e o caminho da espada. O caminho da serpente é o caminho do místico, do religioso, daquele que entra em comunhão com o espiritual, através da via mística, através da oração, através da devoção, através da devoção a uma entidade. E o caminho da espada é o caminho do estudante, do estudioso, aquele que acumula uma quantidade de conhecimento e eventualmente transforma esse conhecimento em sabedoria. A Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos é o caminho da espada. Então, nenhum momento é pedido aos membros que se comprometam espiritualmente, jurem nenhuma espécie de lealdade a nenhuma das entidades que são nossas divindades patronais. Ok? Então, não vai ter nenhuma espécie de compromisso espiritual. Vocês vão entrar na força da egrégora e, por estarem na força da egrégora, vão receber as bênçãos em suas vidas. Não é necessário nenhum compromisso religioso para usufruir dessas bênçãos. Quisilas com as entidades e as divindades. Existe muito o que pode ser falado sobre quisilas com entidades e divindades, mas geralmente as quisilas elas ocorrem quando você não segue adequadamente os preceitos de determinado grupo, de determinada religião ou de determinada egrégora. Tá? Então, por você estar em desarmonia com aquela energia espiritual, com aquela força, então você acaba quisilando com determinada entidade ou determinada força. Tá? A quisila ela não ocorre por motivos de ciúmes. Por exemplo, a entidade ficou com ciúme que você começou a trabalhar com outra. A quisila não ocorre por você trabalhar com várias entidades ao mesmo tempo. Tá? A quisila ocorre quando você não cumpre o preceito de determinada entidade.
Logicamente, se você está trabalhando com entidades opostas, que vibram de maneira muito distinta uma da outra, você pode encontrar algum problema no quesito de equalizar, de se sintonizar com a energia de uma delas. Um exemplo que eu posso dar existem entidades que você tem que ter uma dieta determinada para conseguir entrar na vibração dessa entidade. E outras, então você não pode comer carne. E outras entidades já é preferível que você coma alguma coisa mais densa, alguma coisa material mais densa. Então você precisa ter uma proteína da carne ali. Não é um exemplo de dieta, mas para vocês entenderem essa questão da Kizila. Então, assim, trabalhar com essas duas entidades ao mesmo tempo não seria possível, né? Não dá para você se preparar para trabalhar com anjos e depois se preparar para trabalhar com outras entidades mais densas aí, do abismo, vamos, por exemplo. Então, é aí que existe a Kizila. Porém, dentro da ritualística aí da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, eu tomei um enorme cuidado para que esse ritual não atrapalhe nenhum outro ritual que você eventualmente pode estar praticando aí na sua casa. Tá? É um trabalho muito simples, um trabalho onde basicamente nós entraremos em contato uns com os outros, contato com a egrégora e com as entidades, através de uma meditação, através de orações. Então, o básico para você se sintonizar com a egrégora é que no domingo você pelo menos faça as orações e as meditações. Você não precisa de nenhum elemento externo, não precisa de vela, não precisa de nada consagrado, nem nada do tipo. Mas como é um trabalho de apresentação, é um trabalho de primeiro contato com a nossa egrégora, eu aconselho que todos sigam as recomendações, porque isso é um treinamento mágico. A Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos é uma escola, né? E como uma escola, você só vai aprender se você praticar aquelas coisas. Tudo bem? Então é por isso que eu coloquei aquelas séries de recomendação e que eu escrevi detalhadamente o ritual ali, para vocês terem uma diretriz. Mas se vocês não conseguirem aplicar aquelas diretrizes na sua realidade, você pode adaptar ela. Por exemplo, se você já trabalha em um determinado sistema de magia e você conhece técnicas de banimento, técnicas de consagração, você pode utilizar as técnicas que você já conhece. Você não precisa utilizar as técnicas que eu indiquei ali. O que é que acontece? Grande parte das pessoas estão tendo um primeiro contato com a magia, né? Então eu fiz ali o básico para que vocês possam ter uma caminhada segura nesse primeiro ritual. Tá? Mas se você já tem mais experiência, você pode adaptar tranquilamente. Se você não vai conseguir todos os elementos principais que você tem que ter são as orações, os Ens da entidade, o En de Astaroth, e as orações e ter algum controle aí das técnicas de meditação. Eu coloquei um exemplo também, mas se você conhece outras técnicas de meditação, você pode usar. Porque você vai sintonizar com a nossa egrégora e conforme Astaroth vai trabalhar, ele vai trabalhar para todo mundo. Então eu acredito que isso já esclareceu boa parte das dúvidas. Sobre o sigilo. Bem, se você não tem a possibilidade de desenhar esse sigilo, você pode imprimir ele. Se você não conseguir nem imprimir o sigilo, você pode trabalhar sem o sigilo. Tá? Apenas o En da entidade e as orações vão servir para você entrar no estado mental correto. Mas como eu disse, mais uma vez, isso é um treino. Esse primeiro ritual é um treino. Então, quanto mais próximo você fizer do que está indicado ali, mais você vai se desenvolver como magista. Outra dúvida que me colocaram é: eu não vou poder realizar esse ritual, mas eu queria participar. Nesse caso, você pode me enviar o seu nome e data de nascimento para os membros da sociedade.
tá? Os apoiadores do cartaz, os membros que estão no grupo, podem me enviar nomes e telefones que eu coloco vocês na oração. Não é o ideal. O ideal é que vocês façam, porque o intuito é o treinamento magístico, né? Então, vocês podem estar querendo só as bênçãos da entidade, mas as bênçãos da entidade não é o... Eu não quero dar o peixe, eu quero ensinar a pescar, né? Parafraseando o JC lá, eu quero ensinar a pescar, entendeu? Então, para mim não é interessante eu fazer o ritual de abertura de caminhos para vocês. Eu quero que vocês façam. Tenham sempre em mente que é melhor o feito do que o perfeito. Então, se vocês não conseguirem todos os elementos, não conseguirem fazer nada, façam nem que for a oração. Se concentrem um pouco e façam a oração, para vocês sentirem a força da egrégora agindo em vocês e vocês contactarem Astaroth, né? Vocês sentirem Astaroth na vida de vocês. Esse é o mais importante, tá? Existem outras coisas que nós poderíamos falar, né? A escolha de Astaroth, por que Astaroth, mas isso eu vou deixar aí para falar em particular com os membros da sociedade, tá? Eu só quero que vocês saibam que existe um motivo por detrás e existe toda uma fundamentação teórica. Muitas pessoas têm preconceitos em relação a essas entidades, tem um monte de paradigmas mentais, também fruta aí da nossa convivência em sociedade, uma sociedade que é totalmente baseada aí na moralidade judaico-cristã, e tem diversos preconceitos, mesmo que não exteriorizem esses preconceitos, as pessoas têm preconceito com essas entidades, acreditam que elas são puramente negativas, mas a verdade é que Astaroth caminha com a humanidade desde o princípio dos tempos, né? Já apareceu no polo. Ele tem tanto polo positivo não é bem a palavra, mas tem tanto comunga das forças do gênero feminino como do gênero masculino. Então ele já apareceu como Astarte, como a grande deusa, que foi responsável por dar prosperidade por grandes civilizações da antiguidade. Na Idade Média ele se manifestou como Daimon Astaroth, aonde também deu uma enorme bênção, deu enormes bênçãos aos magos que o procuravam, né? Tanto que Astaroth é uma das figuras mais conhecidas aí da demonolatria. Ele é considerado aí um dos 3 regentes do inferno em alguns grimórios, mas a gente tem que deixar de lado toda essa cultura judaico-cristã que demoniza qualquer divindade que não for as divindades, que não for Jesus Cristo e o Deus de Israel. Então, assim, é um trabalho aí de mudança de paradigma mesmo para as pessoas que estão muito enraizadas com esses preconceitos na cabeça. De qualquer forma, no material que eu enviei, tem muitas informações lá sobre a origem dessas entidades, dessa entidade em específico, né? E eu creio que isso já dá uma segurança maior para vocês praticarem. No mais, não é um ritual obrigatório, né? É um ritual só para quem quer as bênçãos de Astaroth na sua vida, de uma maneira concreta. Quem não tiver precisando das bênçãos de Astaroth, ou não se sentir à vontade com Astaroth, não precisa fazer o ritual, tá? Além disso, eu queria convidar você que ainda não faz parte da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos a se inscrever. O link vai estar aí na descrição. Você pode assinar qualquer pacote que você vai ter acesso à documentação para conseguir realizar o ritual de prosperidade e abertura de caminhos aí na sua casa. Não é nada complexo, não é nada difícil, né? Uma outra questão para finalizar é com respeito ao descarte de material.
Tem muito que eu também tem muito que eu poderia falar sobre descartes de material. Mas nesse primeiro momento eu não queria que você se preocupasse com tantos detalhes. A gente sabe que existem sistemas de magia que, se você não fazer a coisa da maneira correta, da maneira 100% como está descrito ali, eles não vai ter resultado. Mas não é o caso aqui. O caso aqui é que vocês se familiarizem com os elementos básicos da magia, né? Então, o processo de abertura de ritual, desenvolvimento de ritual, fechamento de ritual, né? Isso, é um ritual para aprendizagem. Então, você vai estar aprendendo. Você não vai ser perfeito nunca. Todo mundo que está no plano material não é perfeito. A perfeição é só idealizada. Tá? Então, se você for esperar tá com tudo certo, você nunca vai fazer nada. Tá? Então, esse tipo de ritual, esse ritual específico, ele serve para você aprender. Ele foi planejado para você aprender. Então, você não precisa seguir as diretrizes certinho, né? Ele é passível de adaptação. E uma dessas adaptações diz respeito ao descarte de material. Tá? Eu aconselhei que vocês descartem esses materiais numa praça ou num jardim, porque esses são pontos de prosperidade e abundância, e é bom que vocês dê vazão aos seus desejos, dê vazão aos seus feitiços nesses pontos de conexão com o mundo espiritual. Porém, eu sei que nem todos têm essa possibilidade. Então, vocês podem descartar normalmente esse material depois que a vela terminar de queimar e depois que as orações todas tiverem sido feitas, e na segunda-feira, né, no dia após o domingo, você pode simplesmente jogar o que restou do ritual no lixo, jogar as bebidas aí em água corrente ou então no próprio ralo e pronto, está finalizado, tá? Existe todo um fundamento por trás do descarte de material, mas não é importante que você saiba desses fundamentos agora, porque é um ritual de conexão com a egrégora. Então é um ritual inicial, e na medida que a gente for estudando na Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, eu vou apresentar para vocês a maneira correta de descarte, vou apresentar como é esse ponto de vista nas religiões de matriz africana, como é esse ponto de vista dentro da magia cerimonial, como é esse ponto de vista dentro das tradições europeias de magia, e por aí vai. Então vocês vão ter toda essa fundamentação teórica. Mas nesse primeiro momento, o importante é que vocês se conectem com a nossa egrégora e sintam os tarot lhe proporcionar prosperidade, abundância e harmonia na sua vida. Então é isso, o convite está feito. Quem quiser, só assinar qualquer pacote que vai estar aí na descrição. Tá? O pacote mais barato custa R$10. Se você quiser assinar só um mês para ter acesso ao ritual e no mês que vem não pagar mais, você pode fazer isso, porque é um sistema de assinatura, mas você não precisa seguir a assinatura até o final. Mas eu tenho certeza que você vai querer seguir, porque eu envio uma quantidade bem grande de material bibliográfico que você não encontra facilmente aí no Google, na internet. Então, nem que for para estudo, eu acredito que seja bacana, que o material que eu estou enviando para vocês seja um material bacana de estudos, bem fundamentado. Então é isso aí, sou Ricardo Tchaikovsky, sejam bem-vindos à Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, e estamos por aqui. Qualquer coisa, vocês podem deixar seus comentários e suas dúvidas aí no YouTube, tá bom? Abraço, força e honra.